Salve galera do canal do Medeiros, muito boa tarde para você que está chegando aqui para acompanhar o noticiário do Botafogo nesta quinta-feira, dia seguinte aí da eliminação do Botafogo do Carioca 2023. Muitas notícias serem ditas, inclusive fique até o final desse vídeo porque tem algumas informações sobre a situação do treinador Luiz Castro que balança no cargo aí, notícia do Globoesporte.com. Está sendo reavaliado o trabalho do português Luiz Castro, que talvez pela primeira vez desde que chegou realmente está na corda bamba aí, podendo ser demitido do Botafogo. O Botafogo que vai participar da Taça Rio, que é o torneio de consolação aí do Campeonato Carioca, já que ficou de fora das semifinais do Campeonato Carioca de modo geral, que vão o Fluminense, Flamengo, Vasco e Volta Redonda, né? Na Taça Rio deve participar o Botafogo, o Audax, a Portuguesa e aí resta uma vaga, que será ou do Bangu, ou do Nova Iguaçu, ou do Madureira. O Bangu enfrenta o Vasco hoje, né? Uma tarefa dificílima do Bangu, né? Para se classificar vai ter que ter um bom resultado contra o Vasco. E teremos um confronto direto entre Madureira e Nova Iguaçu. Lembrando que a equipe do Nova Iguaçu é uma boa equipe. Na Copa do Brasil eliminou o Vitória. O Vitória, uma equipe conhecida, né? Então o Nova Iguaçu vem aprontando aí na Copa do Brasil. E contra o próprio Botafogo, numa época nem que o Botafogo nem estava em crise, igual está hoje. O Botafogo enfrentou o Nova Iguaçu no estádio da Ilha do Governador e não ganhou, tá? Foi empate aquele jogo. O Botafogo não ganhou a equipe do Nova Iguaçu. Então, assim, a gente precisa ficar de olho na questão da Taça Rio, porque o Botafogo, para se classificar para a Copa do Brasil do ano que vem, precisa vencer esse torneio de consolação. Então, vão ser 2 jogos das semifinais. Botafogo contra ou Nova Iguaçu, Bangu ou Madureira. A gente vai conhecer o adversário hoje. E aí o primeiro jogo deve ser agora no final de semana e o outro jogo, o segundo jogo, no dia 18, né? No dia 18, no próximo final de semana. Então assim, se o Botafogo pegar o Nova Iguaçu, eu acho que ele vai ter uma parada duríssima, principalmente pela forma que está jogando hoje. O Bangu realmente vem numa fase ruim ultimamente, tomando goleada aí nas últimas rodadas. O Madureira, eu também acho que é uma equipe muito frágil. O Volta Redonda aplicou 6 gols no Madureira, né? Eu acho que só o Nova Iguaçu realmente que tem grandes chances de passar e incomodar aí o Botafogo. Repito, principalmente pela postura que o Botafogo está tendo em campo nos últimos jogos. E a questão que eu ia conversar com vocês sobre o Luiz Castro, notícia do GE. Globo, né, do meu amigo Sérgio Santana, é a situação do Luiz Castro, né? Eu falei já aqui, eu acho que é a primeira vez que o treinador português fica na corda bamba e realmente está balançando no cargo o treinador Luiz Castro no Botafogo. Está sendo reavaliado aí toda essa situação em relação a desempenho e resultados. Não é somente resultados. O desempenho, a performance do Botafogo caiu demais desde o jogo contra o Vasco. Os jogadores não estão bem individualmente, o time não está bem coletivamente, o Botafogo está desorganizado, o Botafogo não tem tática, o Botafogo parece um time sem rumo, sem identidade e coleciona resultados negativos. Então, os próximos dias aí serão determinantes para a reavaliação do trabalho do Luiz Castro e os jogos não param. Final de semana já tem Botafogo e esse time aí que eu acabei de citar. Provavelmente pode ser o Nova Iguaçu. E aí se o Botafogo não vence o Nova Iguaçu, eu acho que começa a ficar insustentável a situação do treinador. Para mim, inclusive, já está insustentável. Eu nem acho que deveria demorar mais, perder mais jogos para decidir. Por mim, já teria que tomar uma decisão hoje. Mas se o Botafogo, que essa é a notícia, está aí reavaliando, esperando os próximos jogos para tomar uma decisão, tentando pegar mais base, mais dados, né? Mais jogos, esse jogo contra o Nova Iguaçu, ou Madureira, ou Bangu, vai ser muito importante e mais. Na próxima quarta-feira tem Botafogo e Brasiliense pela segunda fase da Copa do Brasil, jogo único eliminatório. O jogo vai ser aqui no Rio de Janeiro. O local ainda não foi definido, se vai ser em Volta Redonda, na Ilha do Governador, no Maracanã. Isso ainda está sendo definido pela diretoria. Mas o fato o Botafogo tem um jogo importantíssimo
tanto no final de semana na semifinal da Taça Rio, que garante vaga na Copa do Brasil do ano que vem, tanto na quarta-feira que vem, jogo único eliminatório contra o Brasiliense, que vem embalado por ter tirado o Atlético de Minas Gerais na primeira fase. Lembrando que o time do Brasiliense conta com diversos jogadores experientes, jogadores que inclusive já tiveram passagens pelo Botafogo. O atacante Chiesa, por exemplo, jogou no Botafogo em 2018, está lá. O atacante Yuri Mamute, jogou em 2014 no Botafogo, também está lá no Brasiliense. E também o algoz do Botafogo, o Hernani, que ex-Flamengo, também está por lá. Então é uma equipe experiente, uma equipe que... Assim, tem alguns jogadores em final de carreira, como eu disse, mas também tem outros jogadores mais jovens também, a equipe do Brasiliense, e vem embalada, cara. Então, assim, o Botafogo precisa ter muito cuidado para não transformar esse ano num fracasso geral, cara. Um fracasso de campeonato carioca, a gente ainda fica chateado, acha um vexame, uma vergonha, ok, mas uma eliminação em Copa do Brasil compromete financeiramente o ano do clube. Você ser eliminado no início de uma Copa do Brasil é desastroso. A gente já quase foi eliminado para o Sergipe. No último segundo a gente conseguiu se classificar naquele empate. E agora a gente pega o Brasiliense numa situação em que o Brasiliense chega com muito mais moral que o Botafogo para essa partida da semana que vem. Não tem tempo para se lamentar. A diretoria precisa tomar uma posição o quanto antes. Vai manter o treinador? Não vai? Como é que está a performance do time? Qual a avaliação sobre o desempenho? O resultado? Não é só resultado, né? O resultado importa muito, mas não é só o resultado. Como é que está o desempenho da equipe? Como é que está o trabalho no dia a dia? Os jogadores sentem confiança no treinador? Os jogadores continuam com a harmonia entre o treinador e os jogadores para captar as ideias, para executar em campo? As coisas estão acontecendo? Isso que precisa ser avaliado pelo diretor de futebol, pelo sócio do clube. Isso que precisa ser levado em conta, e aí não precisa esperar perder para o Brasiliense, ser eliminado da Copa do Brasil, prejudicar o ano inteiro para tomar uma decisão. Aí a gente está voltando na época do amadorismo, onde esperava ser eliminado de uma competição para querer tomar uma decisão de cabeça quente em cima de uma eliminação de Copa do Brasil. Isso aconteceu diversas vezes já. Na época dos amadores, na época que o Botafogo foi eliminado para a Aparecidense, que aí demitiu o treinador, na época que o Botafogo foi eliminado para outras equipes de menor investimento da Copa do Brasil e que o treinador era demitido. Isso eu esperava das diretorias antigas, de um Botafogo que não era SAF. Agora, o que eu espero de um Botafogo que é SAF, que tem um diretor de futebol, que tem uma gestão de empresa, é que independente do resultado do Brasiliense ou não, o trabalho do Luiz Castro precisa ser avaliado pelo que está acontecendo, cara. Precisa fazer uma avaliação bem criteriosa sobre o momento do clube e ver se tem condições desse jogo virar. Ver se tem condições de manter o cara e acreditar que ele vai conseguir reverter esse cenário. Agora, se for esperar, mais uma vez eu vou repetir, se for esperar o jogo do Brasiliense para botar a condição de, se for eliminado pro Brasiliense, a gente demite. Não, se ganhar do Brasiliense, ele ganha sobrevida e continua. Desculpa, mas isso aí não é profissionalismo. Isso aí é amadorismo total. Condicionar o treinador a ficar ou não por uma partida contra o Brasiliense na Copa do Brasil para ver se vai ser eliminado ou se vai passar. Inclusive, passar do Brasiliense continua sendo uma obrigação do Botafogo. Pela camisa, pelo investimento, pelo time que tem. O problema é que o treinador, e também por outras questões, já disse aqui que eu não acho só o Luiz Castro culpado, acho também que tem outras questões aí junto com o treinador, o Botafogo não está conseguindo cumprir suas obrigações. Quase perdeu para o Sergipe, que era obrigação ganhar, não conseguiu cumprir sua obrigação. Era obrigação do Botafogo se classificar para as semifinais do Carioca, não conseguiu cumprir sua obrigação. Agora também é obrigação vencer o Brasiliense na semana que vem. Assim como é obrigação vencer esse torneio de consolação aí, que é a Taça Rio, para garantir uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. São duas obrigações que o Botafogo tem nos próximos dias. O problema é que o Botafogo, como eu disse e vou repetir, não vem cumprindo suas obrigações e vem colecionando fracassos. Vou repetir só mais uma coisa. Não espero que o Botafogo condicione a saída ou não do Luiz Castro
em relação a jogo de Brasiliense passar ou não de segunda fase de Copa do Brasil. A avaliação tem que ser feita de outra forma, gente. A avaliação tem que ser feita em cima de outros critérios, não somente um jogo que pode definir passagem de Copa do Brasil, de fase de Copa do Brasil ou não. Então, assim, se ele está sendo reavaliado, é porque eles estão já entendendo o que a torcida está gritando há bastante tempo. Que o trabalho do Luiz Castro é muito abaixo das expectativas, principalmente para um treinador que ganha mais de R$1 milhão por mês. Outro ponto é o seguinte: se o Botafogo demitir o Luiz Castro, o Botafogo vai ter que pagar um pouco mais de R$10 milhões de multa rescisória, porque o salário dele mensal é acima de R$1 milhão por mês, ele tem contrato até o final de 2023, então o Botafogo teria que pagar os vencimentos salariais dele até o final do ano, e isso dá o valor da multa rescisória, passa de R$10 milhões. Ou seja, além do Botafogo tá um fracasso dentro de campo, o Luiz Castro ganha um dos maiores salários do Brasil para treinador. Então isso só deixa a situação mais lamentável ainda para o Botafogo. Realmente uma situação bem... chega a ser difícil de acreditar. Mas é isso, vamos ver o que o Botafogo vai decidir. Luiz Castro balança no cargo e pode ser demitido nos próximos dias da equipe do Botafogo. Um abraço.